Coloca, né? Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso concerto de poesia, que nessa edição, né, vem está trazendo aqui, teve a alegria, né, de contar com essa poeta pernambucana, que muito querida e excelente poeta, que é a Cida Pedrosa, né? Cida, muito obrigada por estar aqui conosco, por, né, ter arrumado um tempo nessa sua agenda danada, né? Eu é Agenda que agradeço, danada, Suzana. tá? Eu é que agradeço. É uma honra grande, viu? Vou falar um pouquinho sobre a Cida e depois vou passar para o Nuno, que é o nosso comandante do barco aqui, viu, Cida? Ele é que comanda aqui, né? A Cida, ela nasceu em Bodocó, no sertão de Pernambuco. É autora de As Filhas de Lilith, de 2009. São muitos livros, são mais de 10 livros de poesia, entre outros, né? As Filhas de Lilith, em 2009, Claranã, em 2015, Solo para Vialejo, 2019, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, foi livro do ano também, nessa categoria, tudo ao mesmo tempo agora, né, Cida? Tá. Entre outros títulos, né? Formada em Direito, né? Cida foi eleita em 2020 vereadora em Recife, por Recife. É uma batalhadora pelos direitos das mulheres, né? A gente se vê e se identifica muito com a poesia da Cida, as mulheres, e a história do país, né? Principalmente a nossa história, a história que tem a ver com o Nordeste, né? Então, eu queria assim começar. Ia começar por um poema que abre As Filhas de Lilith. Eu vou ler o poema, passo depois a palavra para o Nuno. Angélica. O pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina, mulher ou homem. Injusto desígnio para quem precisa-se inteiro por dentre as coxas. Voz rouca sobre os lençóis, desejo de iguais, porra, bucetas também são objetos de encaixe. Esse é o poema que abre esse livro incrível que é As Filhas de Lilith. Ela tem outros livros incríveis, esse aqui que é um dos mais novos, mais recentes, que é o Araras Vermelhas, lançado no ano passado, tá? E que é outro livro maravilhoso. Nuno, é com você agora, e aí é a Cida, e depois eu entro um pouquinho para Tá deitar. bom. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Cida, uma alegria realmente estar contigo aqui. Eu que de 2019, 20 para cá tenho acompanhado seu trabalho, né? E então, assim, de saída, bom, a dinâmica você sabe qual é. A gente faz uma pergunta e no final eu peço para você falar uns poemas e vai intercalando, né, as falas com os poemas, né? O seu primeiro livro é de 1982, né? Restos do Fim. Aí você veio 86, 2000, 2005, enfim, veio, né, publicou em torno de 10 livros. Mais recentemente, o Solo para Vialejo, né, que foi primeiro lugar no Jabuti, e livro do ano também, né, no Jabuti, e o Araras Vermelhas, que foi melhor livro de poesia pela PCA, né? Eu queria, se você pudesse falar para a gente, como é que você, hoje, olhando, né, de 1982 para cá, como é que você encara esse seu caminho através desses livros de poemas que você veio lançando ao longo do tempo? Bom dia não, boa tarde a todas, todos, todes. Uma honra estar aqui. Nuno, Suzana, Camila, todos vocês, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer
é me encontrar com gente e conversar sobre literatura, tanto sobre a minha como sobre a dos outros. Bom, eu vou mostrar que, para minha felicidade, eu estou na casa de uma amiga que estuda a minha literatura, ela tem meus livros todos. Que Eu vou legal. mostrar esse livrinho aqui, ó. Ah, Ele é uma raridade, ele é o meu primeiro livrinho. foi edição independente, né? Um livro independente, né? Independente, os meus 6 primeiros livros, todos foram lançados por edição independente e vendidos um a um, mão a mão. Não deixei de fazer isso hoje, não, viu? Porque eu ainda vendo muito livro mão a mão. Então, eu saio ali do Bodocó e minha cabeça era muito povoada pela poesia de cordel e de cantoria, pela métrica e pela rima. E eu fui estudar numa escola que meus professores eram absolutamente apaixonados e loucos pelos irmãos Campos, pelo Décio. E eu digo sempre que eu passei o primeiro ano do ensino médio só estudando concretismo, que eu não vi nada a não ser a turma que desconstruía a poesia ali na década de 50, né? Também eles me ensinavam muito sobre Ferreira Goulart, né? A gente estudou muito poema sujo. Então, eu que já gostava assim de escrever uns versinhos, fui impactada por essa poesia moderna, né? Pós-moderna, na verdade. E aí, quando eu lanço esse primeiro livrinho, eu estou muito impactada por isso e com muita vontade de romper. Eu acho que todos os jovens têm uma necessidade enorme de romper com a tradição, né? É uma forma, inclusive, de você criar a sua própria identidade, né? Então, era como se eu quisesse criar minha identidade enquanto escritora e como menina também, como adolescente, me contrapondo a meus pais, que gostavam dessa poesia metrificada e etc. Tal. Aí esse é um livrinho que tem vários experimentos assim. Quando dizem assim, por que que você experimentou tanto no solo para Vialejo? Aí eu digo, é uma volta, ó. É uma volta a 82. É porque tá ruim de ver, ó. Mas eu brinco o tempo todo com essa coisa do, Uhum. sabe? aspecto Aí, gráfico do poema, né? sim, sim. E assim, é uma poesia muito social, como é a minha poesia sempre. Ah, eu vou dizer aqui, a maioria dos poemas eu não mais assino, mas são os poemas escritos com 16 anos, sabe? Eu tinha 18 quando eu lancei o livro. A maioria eu não assino. Só para eu fazer um link com o que tu colocou. Eu abri aqui em qualquer página e tem assim: por um gole de paixão, alguém se foi. Por um gole de paixão, por um gole de paixão, alguém se foi. Por um gole de paixão na vida. Por um gole de vida, alguém se foi. Por um gole de vida, a paixão. Aí eram essas coisas de brincar com a palavra, sabe? Eu não assino a, a maioria, sabe, destes poemas. Aí dá para assinar, isso aí dá para assinar. É, tem umas coisas que eu gosto. Esse daqui, ó, eu gosto desse aqui. As sujas águas dos tanques refletem fatigados rostos de mulheres, enquanto nos seus ventres flores murchas choram de frio. Então, assim, tem uma pegada, assim, meio social. Então, o resto do fim, que é esse livro dos poemas dos 16, 17 anos, lançado ali com 18, é em linotipo, inclusive, a confecção do livrinho. Eu vendi 1.500 exemplares mão a mão, ele nunca foi reeditado, né? Então, quem tem uma raridade na mão. E aí, para poder fazer esse fecho, como é que eu fui parar nessa construção, nesse caminhar? Quando eu lancei o resto do fim, eu disse: eu quero ser poeta. Eu quero ser poeta, não é uma coisa de brinquedo. Porque muita gente escreve ali na adolescência, lança um livro e nunca mais lança nada. Se vai numa outra história. Mas eu fui cursar direito, mas, de verdade, tudo que eu fiz na vida era como eu sempre me sentia deslocada. Eu fazia bem, porque tudo que eu pego eu faço muito bem, mas eu sempre achava que o meu lugar é o lugar na poesia.
o lugar que eu me sinto confortável, à vontade na poesia. Então, até chegar ao Araras, que é esse livro novo, eu tenho 11 livros publicados, tem todo esse percorrer de caminhos. Quando eu lanço o meu segundo livro, que é o Cavaleiro da Epifania, eu bebo na métrica, Nuno. Aí eu já estou com 23 anos, e aí a minha tradição me traz, sabe? E eu bebo na métrica, tem setilhas, né? Redondilhas maior, essa coisa toda. E é um livro que eu gosto muito até hoje, do ponto de vista estético. Eu nunca foi reeditado também, mas eu gosto muito. Quando eu chego no Araras, Em caso, só dialogando um pouco com isso, para não perder esse ponto, a gente é de uma geração em que a métrica era considerada uma coisa completamente ultrapassada e sem valor estético nenhum, assim, para o presente, né? Então, mas acontece que tem uma curva onde isso vem e se joga em cima da gente. Eu acho que é isso, né? Desculpe. realmente, você está corretíssimo. As pessoas que escreviam metrificadas eram mal aceitas dentro das rodas de literatura, né? E aí eu digo para vocês que eu me tornei poeta completa quando eu escrevi o Claranã, que é um livro todo metrificado, porque eu sou disléxica, e aí eu tive que enfrentar todas as minhas dificuldades mais complexas para metrificar correto. E você tem o martelo galopado, que além de você fazer a rima perfeita e a métrica, ele tem, você tem que construir sons dentro do próprio poema, com sílabas tônicas dentro do próprio verso. É dificílimo de fazer. É um xadrez dificílimo. Então, assim, depois que eu escrevi o Claranã, eu digo, agora eu estou pronta. Eu acho que o solo, o Arara, só foi possível. No Araras eu uso tudo, né? Eu uso métrica, eu uso poesia livre, eu uso tudo. Eu uso todos os experimentos que eu aprendi na poesia. Então, é isso. Tem um período aí, só para fechar, que eu fico 10 anos sem publicar, que é entre o Cavaleiro da Epifania e o Cântaro. Eu fico 10 anos sem publicar. E isso foi um período de extrema dor na minha vida, porque eu estava advogando na zona da Cana de Pernambuco e eu era muito ameaçada de morte. Mataram meu companheiro, é, incendiaram a minha biblioteca. Quando incendiaram a minha biblioteca, eu perdi um livro, uns originais de um livro. Eu ficava o tempo inteiro tentando reescrever esse livro e não conseguia. Então, assim, tem 10 anos aí de limbo na minha poesia que foram complicadíssimos, que veio destravar em 96, 10 anos depois, sabe? Veio destravar quando eu parei meu filho Francisco em 94, aí eu fiz uns poemas, a maternidade destravou. Mas Mas deixa eu esse foi um... só aproveitar esse detalhe, porque eu soube que você ficou tentando reescrever esses poemas desse livro que foi incendiado. Você ficou assim numa espécie de busca de reescrita impossível, né? E isso influencia o próximo livro ou isso, digamos assim, só atuou como dor mesmo? Eu acho que isso, inclusive, faz com que eu faça meu livro mais fraco, que é o Cântaro. Ele tem momentos bacanas, mas ele tem momentos muito frágeis, porque eu estava completamente desnorteada, pessoalmente desnorteada. E ninguém reescreve um livro, ninguém. Você pode ter a ideia, mas você não vai conseguir reescrever. Você não consegue. Então, isso ficou muito louco. Aí eu fazia o poema e dizia, mas não era isso. Isso, e rasgava. Então, foi um período dolorosíssimo, né? Por isso que, mesmo não sendo um grande livro, o Cântaro, que é esse aqui, mesmo não sendo um grande livro, eu tenho o maior carinho por ele, porque é como se ele tivesse me dado de novo vida. É como se eu pudesse dizer, agora eu voltei para a escrita. Embora tem poemas nele que eu assino até hoje. Acho que é isso.
Cida, só complementando, ninguém consegue reescrever um livro e poesia muito menos, né? Uma vez que você perde uma imagem, ela não volta mais, né? Uma coisa muito incrível, né? Assim, não volta aquilo. Eu tenho, Exatamente. eu tenho uma história curtinha e curiosa sobre isso. Tem um poeta que a gente de vez em quando fica brigando em soneto. Ele manda um soneto, eu mando um troço dizendo completamente ao contrário, e assim vai. E aí ele fez um soneto assim, e eu fiquei de noite, já deitado na cama, era 1 hora da manhã, fiz ali um soneto, tal, caprichei, botei, enquadrei o soneto todinho, estava lá, esqueci de salvar e botei o celular, adormeci com o celular do lado. Quando acordei, a bateria tinha acabado, o soneto tinha ido embora. Tentei lembrar de todas as maneiras, a noite interrompeu, aquilo sumiu, tive que fazer outra coisa. Porque não tem jeito, reescrever. Mas, Cida, fala ou 3 poemas para gente. Eu vou só para poder dizer para vocês, eu abro o livro com um poeminha que chama assim, esse, né? Eu abro com um poema que eu dialogo com Augusto dos Anjos para você ver o tamanho, quanto eu estava com muita dor, sabe? Vou só dizer para vocês, nesse livro Cancro, que é o livro que rompe essa dor da não escrita, da não publicação. O nome do poema é A Festa, mas ele não é de nada de festa, não tem nada, é assim. Hoje é dia de festa, mesmo que a dor intransferível se acomode na poltrona e faça sala aos convidados. Hoje é dia de festa, mesmo que a morte ronde, diga poemas de Augusto e comemore a vida. Definitivamente, hoje é dia de festa, mesmo que olhos de neblina não mais me vejam e a dor se infiltre em meus cabelos. É para ver o tamanho de dor que eu estava cercada, né? Muito bonito. Mas fale mais 2 poemas, Cida. A gente espera sempre que o Ou você. poeta. A gente pede para. Assim, porque o objetivo mesmo Vê, é ouvir só poesia. Só que no meio a gente gosta de uma prosa também, a gente vai batendo um papo. tá, Mas, assim, tipo, você fala sempre, então, assim, toca os 3 poemas e depois a gente termina. tá, tá. Eu vou começar com o livro que abriu tudo para voltar a escrever. Eu disse que eu parei meu filho, né? E aí eu fiz um poema para ele que eu gosto bastante até hoje, se chama O Berço. Deus toca flauta, Vladimir dorme, sonha. Sobe no último galho da árvore, entra no ninho, vira passarinho. Enquanto isso, o anjo da guarda, sentado aos pés do berço, puto, toma a flauta e pede horas extras. Porque ele era muito treloso, muito treloso. Eu digo, meu Deus, o anjo da guarda desse menino tá lascado, tem que ter horas extras o tempo inteiro. Ó, eu tô boa hoje, porque eu nunca leio esses poemas, viu, gente? Eu tô dividindo coisas do Arco da Velha com Tá vocês. ótimo. É para Eu isso nunca mesmo. dividi essas coisas, viu? Nunca, nunca. Acho que é a primeira vez que eu falo essa historinha aqui toda. Cida, o concerto ele tem essa característica, o poeta passa um pouco em revista sua trajetória com seus poemas, entendeu? Esse é o lance desse concerto. Agora eu faço o quê? Mais, mais um poema antes da. A gente espera pelo menos uns 3 poemas, só para você saber. Ah, Você falou que então tá. eu tô ansioso Esse pelo. meu livrinho aqui, ó, é o Cavaleiro da Epifania. Ele é de 86. Eu gosto muito desse livro aqui. Eu tenho vontade de fazer um facsímile dele. Ai, maravilha. Lê um dele daí. Vou ler.
Eu vou abrindo assim, eu leio meus poemas, eu nunca escolho. Eu abro na página, feito se abre aquele livrinho que a gente. Eu abri o aqui no também. Tipo aquele papagaio que tira sorte, assim, né? Exatamente. É, o assalto dos dias. É. Quando de mim roubarem os dias e o sol for cúmplice do assalto, meus olhos ilharão o asfalto, tirando-lhe assim a melodia. Quando de mim roubarem os dias e a morte vier a mim pedir morada, prenderei a vida à curva estrada para que entoe gritos de euforia. Quando de mim roubarem os dias e a mão sacra apunhalar minha face, encharcarei de sangue a sagrada arte, sitiando a sorte vil da poesia. É muita dor, minha gente! Ave Maria! Deixa eu dizer um sem dor, dueto desse mesmo livro. Na madrugada, extasiada de lendas, nos vestiremos de nós. Eu estou lendo poemas que têm 40 anos, ou Maravilha. mais, ou mais. Na madrugada, extasiada de lendas, nos vestiremos de nós. Feito duendes, eclipsaremos o tempo, travessamente. Cruzaremos a fronteira inútil das almas. E do dueto de corpos emanarão versos e se farão poemas sob o roçar das mãos. Agora eu faço bem melhor no Lilith. Lindo. Porque, né, a poesia tem uma coisa muito interessante que o bom poema ele nunca envelhece, ele está sempre ali, ele se renova a cada leitura, né? A cada leitura que a gente faz, o poema ele é como se fosse um circuito elétrico, jogou, acendeu o interruptor, a luz acende, e é como se fosse um acontecimento, na Constituição é um acontecimento, né, renovado e novo naquele momento. Cida, eu tenho assim muita curiosidade por um traço do seu trabalho que é concretizado nesses dois livros seus que eu tenho, né? Que é o poema longo de traço, né? De corte épico, né? E que tem uma espécie de tendência que não sei se é identificável assim no geral, né? Eu tenho parece que observado que existe uma espécie de traço comum em experiências desse tipo que eu chamo de épico descentrado. E ele meio que caminha, é como se o enredo principal tivesse sido um pouco apagado e a periferia ganhasse destaque numa espécie de polifonia, né? Assim, primeiro eu queria pedir para você falar de um modo assim geral sobre seu processo de escrita, sua técnica, sobre o pensamento que induz a elaboração do poema. Assim, como eu busquei acompanhar o seu trabalho, também por interesse em relação a esses poemas, eu ouvi duas falas suas já há algum tempo, em que nas duas falas você dizia: eu escrevi 10 laudas de uma vez, nos dois poemas, tanto no solo quanto no Araras. Você teve uma primeira arrancada, assim, né? E depois você foi compondo. Mas, assim, de um modo geral, pensando no projeto desse épico contemporâneo, né? Como é que você pensa esse caminho da poesia? Primeiro, assim, eu acho que eu tô cada vez mais uma senhorinha contadora de histórias, né? Porque a idade vai batendo e você vai virando contador de histórias, porque e eu percebo isso muito no meu dia a dia. Então, eu venho inclusive de um lugar de muitas narrativas poéticas. Quando ali na década de 20, no iníciozinho do século passado, diziam que o épico morreu,
que a escrita do poema épico não tinha mais lugar para ela. E toda vez que eu lia isso nos artigos de literatura, eu nunca acreditei, porque o sertão continuou escrevendo seus poemas épicos em texto de cordel. Ou seja, a academia não dava conta de que existe uma turma no sertão do Nordeste que exercita o épico o tempo inteiro, nos grandes romances de cordel. E quando eu fui escrever o Solo e o Araras, eles têm processos de escrita diferentes, embora partam de uma arrancada. O Solo, eu escrevi 10 laudas. Quando eu li para o meu filhote, o mais velho, ele é estudioso de literatura, e ele disse, mãe, eu acho que isso dá um longo poema. E aí eu me imbuí disso e comecei a escrever esse longo poema. É tanto que parte das 10 laudas que eu escrevi, elas não estão necessariamente na sequência. Tem uma primeira parte que realmente é o início do livro, e outra parte está lá no fim, uma que eu falo do meu pai, da minha mãe, ou seja, foram se encaixando em outros lugares do livro, na medida em que a narrativa ia sendo construída. E quando eu escrevi à mão, eu já escrevi desenhando na página algumas coisas, ou seja, a primeira narrativa já saiu com um pouco dessa poesia visual, de uma palavra brincando na página, etc. Tal. E eu queria muito escrever este livro radicalizando a linguagem. Porque eu já não, nos últimos livros meus, nos 3 últimos, eu já não utilizava ponto, eu só usava palavras em minúscula, eu estava cada dia mais, mesmo escrevendo longo, as frases eram muito sintéticas, muito elaboradas. Então, o solo, eu queria viver isso, de contar uma história coletiva e individual ao mesmo tempo. Eu tive muito medo, por algum tempo, de fazer algo que ninguém fosse compreender. Porque a narrativa épica, ela é a história coletiva, ou tem um herói e tem uma história coletiva. E eu estava me metendo a escrever tanto essas histórias coletivas, como meu eu lírico estava lá, falando em primeira pessoa. Como misturar essas duas coisas? Aí eu dizia, não, isso não é um épico tradicional. Se não é, eu vou radicalizar tudo que eu sei, eu vou jogar aqui tudo que eu aprendi ao longo desses 30 e poucos anos de poesia. E o solo demorou muito a terminar. E eu só publiquei porque o editor disse, chega, acabou, você não vai botar mais uma vírgula nesse negócio, me dê, acabou, você está proibida de botar uma vírgula aqui, não tem vírgula, botar mais uma palavra, senão você vai começar a reescrever tudo. Porque foi um trabalho de muita exaustão. Eu não tenho tempo real, assim, eu escrevo nas minhas vagas, que são poucas, né? Eu faço a luta política, eu faço a advocacia, eu sou feminista, e aí a minha escrita fica restrita aos finais de semana, quando eu tenho, às madrugadas, ao amanhecer, antes de todo mundo estar acordado, essas coisas, a um feriadão. Então, eu sou a única pessoa que tirava 15 dias de férias para escrever, não para passear, para me esconder num canto e escrever. E o solo foi isso, foram 5 anos, assim. Às vezes eu pegava 6 meses sem pegar nele. Aí eu pegava, eu já vinha com a gana, mudava a coisa. E ele é isso, ele é um trabalho exaustivo, do ponto de vista do cuidado com a palavra. Quando eu terminei, meu companheiro é quem faz a diagramação para mim, que para mim ela é muito bacana. Sem essa diagramação, o solo não seria assim. Eu dizia para ele, eu quero fazer uma aspiral com o nome dos cangaceiros, porque eu tenho uma clareza enorme e tem um símbolo de infinito nesses nomes. O sertão se refaz a partir do mito do cangaço, que é esse mito de rebeldia, de resistência. E aqui eu não estou discutindo se o cangaço era bom ou ruim,
se eram bandidos ou não, mas eu estou falando dessa simbologia de resistência. Aí eu dizia isso para ele, eu dizia, eu queria fazer esse Brasil nessa taça que se esborra. Eu vou dizendo minha maluquice, e eu escrevo um texto corrido e vou dizendo para ele minha maluquice, e ele vai desenhando na diagramação para mim, eu sentada junto sempre. Então, tem muito isso de quatro mãos na forma como eu fui pondo o poema. Eu dizia, puxa essa palavra para aqui, essa vai ser aqui. No Araras Vermelhas é a mesma coisa. Então, quando eu terminei o livro, eu disse, amor, eu acho que esse livro é assim. Ou ele vai ser um tremendo sucesso ou um tremendo fracasso, porque ele não tem lugar para um livro bonzinho, ou um livro ou você gosta ou detesta. E aí, quando eu entreguei ao Hélito, que é um amigo, que na época estava sendo o editor da Companhia Editora de Pernambuco, ele leu e mandou um recado para mim no Zap. Esse livro vai ser premiado. O livro é muito bom. Vou correr para editar. E não me deixou mais mudar nada, porque eu queria mudar coisa, mudar coisa. Então, o solo tem essa entrega às experiências estéticas. E durante esses 5 anos, quando eu ia a meu Bodocó, eu me enfurnava em lugares de histórias que eu tinha ouvido falar e que eu queria saber de mais perto. E aquelas histórias que estão ali, todas são verdadeiras. Eu fui nos arrebaldes, nos sítios, para ouvir essas histórias. Quando eu conto de um poeta que fazia para as pedras uma serenata na noite de lua cheia, é a mais pura verdade. A serenata que ele fazia era para as pedras. Isso é muito louco. Você saía, tocava bandolim, e ele saía tocando o bandolim para as pedras. Então, eu fui ouvindo essas histórias. Que talvez seja uma permanência de certos traços ameríndios, né? Porque para a cultura ameríndia, as pedras elas têm uma vida, elas têm uma, né? São seres, né? Talvez seja um traço de permanência aí. Interessante. Sim, sim, sim. E eu falo muito da Pedra do Claranã, eu falo desse lugar dos indígenas da minha cidade, que é muito forte. Eu sou bisneta de indígena, então, assim, o livro faz essa busca por um lugar, é uma diáspora ao contrário, né? As pessoas saem do mar para o sertão, saem formando o agreste e o sertão, né? E aí eu vou contando, eu vou apresentando as cidades na estrada e suas histórias, né? O meu editor disse que também eu estava em busca de um pai. Essa coisa dos épicos, né? Também, porque eu digo que eu parto em busca de mim no início do poema, né? Mas também eu parto em busca de ti. Eu parto em busca de um eu pessoal, mas eu parto em busca dessa memória coletiva. Eu já anuncio isso no início do poema. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu estou sem o solo aqui. É o único livro que ela pegou e deu para uma amiga. Eu estou sem o solo aqui. O livro já anuncia isso, que eu estou em busca da minha pessoa e das outras pessoas, né? E eu amei fazer, sabe? E eu amei dar visibilidade a essas histórias que eu conhecia de ouvir dizer e que eu fui lá para escutar mais. Tem um texto aí que eu gosto demais, que eu conto a história do poeta que se mata. E eu tinha ouvido essa história numa cantoria que eu estava, Zé Raimundo, lá na Várzea do Meio, a gente chama que é o lugar dos indígenas em Bodocó. Eles têm a tez, eles falam muito rápido, é bem impressionante. Aí eu estava lá e eles tocam muito bem violão, um deles já partiu. Aí ele disse, Cida, eles adoravam me contar, tu sabe da história do poeta que se suicidou por conta da amada? Eu digo, não. Eles me contaram que ele tinha muito jovem, apaixonou-se por uma menina de 15 anos, ele tinha 17. E ela morreu. E ele se enfurnou no lugar mais longe que podia da cidade e vivia do que plantava, não vinha nem na cidade. Se plantava feijão, comia feijão. E se plantava, e que escrevia versos. E que se suicidou depois com uma corda, abraçado numa mala de versos. Eu achei essa história
alguém Incrível, se, se, incrível. se matar abraçado numa mala cheia de versos, aí eu conto essa história, né? E vou contando essas histórias. E eu estou falando de história de homens negros e negras, de homens indígenas, de mulheres indígenas. Aí é isso, o livro é isso, e eu tenho um amor enorme por esse livro. E eu não tenho nem um pedacinho aqui dele para ler. Vocês aqui vão ter que Se ler. você quiser, eu leio o primeiro poema que abre, que É isso que eu ia você falar, para diz, você ler isso. você diz, ele abre assim, né? Na primeira parte do solo. Parto em busca de ti, negro ser, negro ser, negro ser. Parto em busca de mim, o som, o som, o som. Trago o algodão na alma, o sol, o sol, o sol. Tirar da flor a seda branca. Pesa, pesa, pesa. Flor árida, flor árida, flor árida. O fardo da minha infância. É lindo. Depois, ainda ele vai continuando, né? Vai como um rio, né? Página a É, página, é. né? Aí continua aqui, né? Sol a sol, sol sustenido, terra e sal, céu e sol, tirar da flor a seda branca. A mulher virou homem, o trabalho e a desigualdade por baixo da saia. Trouxa na cabeça, camisa caque de mangas compridas, chapéu de palha, quartinha de cabaça e só. Calça comprida por baixo da saia, calça comprida por baixo da saia, calça comprida por baixo da saia. O sol anestesia a dor e de dor é feito, como deve ser feito de dor o frio de outro campo. Eu vou parar aqui, porque ela vai. A gente não para de ler, realmente. A gente começa e não para. É, É você um poema. o livro, todos dois são assim. Cida, então fala três poemas para gente. Talvez voltando daquele livro que você leu um poema. É Tá, sugestão só, você eu que vou, manda. Sugestão, você que manda, é só uma sugestão. tá. Eu vou ler uns poemas metrificados, que é do Claranã, que está saindo da segunda edição agora. Esse foi pela Confraria do Vento. Eu vendi os meus direitos autorais ah, tá aberto. Eu vendi os meus direitos autorais de 10 livros há 3 anos atrás, acompanhei a editora de Pernambuco. Eu nem tinha ganhado o prêmio ainda. Mas eu vendi porque eu queria deixar que alguém cuidasse. Eu estava num tempo, se eu morrer, eu tenho que entregar a alguém esses livros para publicar, né, para ter um lugar, né? Aí a CEP comprou os direitos. Aí eles estão lançando agora a segunda edição desse livro, que eu gosto bastante. Eu, vocês, assim, o Vila Lobos, o filme, quando o filme sobre o Vila Lobos abre, aí tem assim, ele sai, aí se perde numa espécie de favela, num arrebalde, aí dizem para ele assim, cuidado, viu? Fera que foge da jaula vira caça. Eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu fiz um poema para Heitor Villa-Lobos nesse livro, que eu vou ler para vocês. Ele é de 7 linhas, é uma setilha e é metrificado em 7. É uma redondilha maior. Fera que foge da jaula vira caça lá na trilha e enfrenta o inimigo como lobo sem matilha, é alvo de todo olhar, vivendo ao sabor do mar, sempre pronta para a guerrilha. O artista compartilha seu poder transformador, é fera longe da grade, segue a lenda do condor. É São Jorge com a lança, cavaleiro da esperança, feito de ferro e de flor. Não é caça, é caçador. É anjo solto de rua. É na arte um cosmonauta espiando para a lua. Ouve o som do ribeirinho, do trem, da forja, moinho. Muda o ritmo que pontua. E tranca com a gazua a arte vil e comum. Sofre como um condenado, fica o artista em jejum. Aposta na diferença para que a estética vença livre, solta, incomum.
e não há mapa algum na hora da decolagem. É como astrolábio posto sem ponto para a miragem, o novo não traz conforto. Cânone não é heliporto para essa estranha voragem. E há de se ter coragem para ser a fera sem cela, acreditar nos matizes que a intuição revela, uivar para além da aldeia, não se perder na areia e voar de caravela. Lindo, Eu gosto muito desse poema, é muito, lindo. muito. Ele Que é vai... essa coisa, quando o artista fica diante da página, o cânone realmente não é heliporto, o novo não traz conforto. E você fica nessa coisa da criação. Onde é que eu vou? O que é que eu faço com essa estranha voragem? Acho que o poema é muito sobre isso. Que é essa coisa do Villa-Lobos, né? Que traz parte dele o trem, a forja, o moinho, esses sons todos, né? Que ele traz para dentro da música dele e nos entrega essa música ímpar, né? Porque eu ouço muito ele, inclusive tem na internet uma cantora que é não, um maestro venezuelano, vem já o nome dele aqui, que rege na Alemanha, num parque, o concerto das Baquianas. Eu não consigo ver sem cair no choro completo. Eu choro copiosamente, assim, choro de soluçar. Esse negócio da tradição é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente não consegue se livrar dela. Ela sempre ela está assim como que incorporada, né? Subcutânea, ela está entramada no nosso tecido, sei lá, vamos chamar de existencial, né? Mas ao mesmo tempo ela é veículo de tanta coisa ruim, né? Assim, é uma relação dialética, assim, porque ao mesmo tempo que a gente ama algo que traz no seu DNA coisas horríveis, né? Como, enfim, todo o processo histórico que a gente viveu, né, no Brasil, por exemplo, e no mundo como um todo. Mas isso foi só um comentário. Eu queria que você falasse, Cida, sobre o périplo dessa foto, da Jazz Band União Bodocoense. Assim, teve uma epopeia só para localizar a foto, enfim. Conta pra gente essa história é muito saborosa e fala um pouco da gênese do livro também, né? Tem tudo a ver com a gênese. Sim, sim. Veja, eu estava buscando essa foto porque um amigo meu, que até já partiu na época da Covid, disse: Cida, eu vi no jornal de Petrolina uma foto de uma jazz band de Bodocó. E aí eu fui conversar com meus familiares e meu cunhado, que tinha sido filho de um prefeito, tinha uma jazz band na década de 50, 40. E disse: esta casa aqui era onde eles ensaiavam. E o maestro era seu Miguel Roberto, que está na foto. O maestro está aí na foto. Aí eu fui na casa do filho dele, que é meu amigo, que é músico. Aí ele disse: Cida, tem uma foto mesmo e está no álbum da família. Aí foi pegar o álbum. Quando ele pegou o álbum, estavam as 4 cantoneiras no álbum, sem a foto. Eu digo: meu Deus, cadê essa foto? Ao mesmo tempo, eu saí de Bodocó e eu sempre vou no Crato, ali pelo Ceará, que eu adoro, que a Serra do Araripe, a Serra do Cariri, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu estava no meio da serra quando eu escrevi essas 10 laudas. Quando eu escrevi, aí é que a foto ficou necessária, porque eu sabia que estava fazendo um longo poema sobre a música também. Porque já saiu nas 10 laudas essa coisa do jazz, do blues. Eu endoidei. Eu acho que tem muita mágica nisso, porque eu procurava essa foto há muito tempo. Aí, quando eu fiz as 10 laudas, de lá do Crato, eu fui para Petrolina, que é uma cidade em Pernambuco, na beira do Rio São Francisco. E eu estava indo lá, tenho irmãs lá, papá, mas eu estava indo lá para conversar com um pai e um filho que é um poeta e um músico incrível.
que eu estava querendo contratá-los para trazer para Recife, que eu faço muita curadoria. Quando eu fui na casa deles, aí eu disse, mas rapaz, Vigílio, eu tô louca atrás de uma foto. Já faz uns 4 anos que eu busco. Aí ele disse, o filho dele disse, eu tenho essa foto no computador, o voinho tá nela. O vô do menino, que não é por parte de mãe, era um dos músicos. Aí ele disse, eu não tenho em papel não, mas eu tenho aqui no computador. Pegou o computador, quando mostrou, eu caí no choro. Porque essa coisa de no sertão, você tem uma jazz band. Vocês percebem que tem dois banjos, um banjo americano e um banjo do tipo brasileirado. E os músicos dos banjos são pretos. E ninguém sabe o nome dos que tocavam banjo. E eu digo muito isso no meu poema. Qual é o nome dos que tocavam banjo? Essa invisibilidade. Por incrível que pareça, eu só localizei 3 nomes dos músicos. Depois que eu lancei, eu localizei um quarto nome. Mas os pretos, ninguém dá notícia. Quem são esses pretos que são dessa jazz band? Né? Então, essa foto, esse livro não existe sem essa foto. Porque tem vários momentos que eu narro sobre a foto, a relação com a foto, quem está na foto, e por aí vai. A foto tem uma relação imbrincada e completa. É muito semiose, né? É uma Uhum. semiose a foto com o poema, né? E o incrível é que aí eu fui ouvindo outros músicos, uns que... E tem, por exemplo, a história do seu Miguel Roberto, quando você lê lá no Meu Sertão, que é o maestro dessa banda, dizem, vê que preconceito, está escrito assim: aprendeu a tocar sax com um pretinho, deste jeito, na biografia dele lá no meu interior. Aí eu sei, porque eu estava lendo a biografia de Moacir Santos, que Moacir teve na minha terra, num círculo. Ele fugiu de casa com 14 anos, da cidade de Flores, desceu para bem perto, que é a cidade de Serra Talhada, foi acolhido no circo para tocar no circo e andou com esse circo sertão abaixo. Ele é um dos maiores jazzistas que nós temos no mundo, né? O Moacir Santos. Morreu nos Estados Unidos. Ele é respeitadíssimo nos Estados Unidos. Aí eu digo, olha, eu vou criar a história e vai virar a verdade. Aí eu conto a história de que Moacir foi quem ensinou a Miguel a tocar sax. E conto essa história no livro como se verdade fosse. Então, eu digo que é tudo a parte da verdade, mas tem umas histórias que eu vou também criando. Essa é uma. Quem foi que ensinou Miguel? Quem foi o preto maravilhoso que ensinou Miguel Roberto a tocar sax e outros músicos? Digo, foi Moacir Santos que teve por lá e ensinou o povo. Aí eu vou criando essas conexões. Uhum. E o Moacir, eu conto um pouco essa história dele, porque ele era incrível. Ele era um negro que peitava os grilhões desde muito pequeno. Ele foi criado na Casa Grande, porque uma mulher branca criou ele. Então, assim, deu escolaridade, ele tinha pendor para a música, ele já saiu de Flores com 14 anos tocando 4 instrumentos. Moacir tocava mais de 10 instrumentos, era um grande regente, um grande arranjador, né? Ele chegou a ser da arranjador da Rádio Nacional, né? E a história dele, essa história todinha que vai e vem pelos cantos. E eu conto um pouco também essa história do Maci. E de outros músicos, e vou fazendo uma interseção dos músicos daqui e dos músicos de blues americanos, porque eu sou estadunidense, porque eu sou a louca do blues. Todo dia eu ouço blues, todo dia eu ouço blues, todo dia eu ouço jazz. Daí a sua poesia ter esse ritmo, né?
ela é escrita, metrificada ou não, ela tem um ritmo que é próprio, né? Mas, Cida, então, Quando eu leio um verso meu, se não tiver ritmo, eu tiro. pois é. Tiro. Eu só faço. Ele só fica no poema se ele tiver som e ritmo. Eu não consigo apartar. Desde cedo. Mesmo quando eu estou fazendo uma poesia dura, livre, eu procuro coisas que deixem ela sonora. Por exemplo, né, aqui, né? Seco, sacro, só, som, só. Seco, sacro, só, som, só. Sertão. Seco, sacro, só, som, só. Sertão. Blue Note, Blue Note, Blue Note. Sol sustenido, sol sustenido, sol sustenido. Uma nota e meia para solo sem fim. Uma nota e meia onde os negros não aparecem. Uma nota onde os negros não aparecem. Uma nota sem negros. É isso. Então fale mais 3 poemas para a gente, Cida, com ritmo. Com ritmo. Depois não esquece de falar alguns das filhas de Lilith. Tá, E tá. tem pedidos, já tem muitas perguntas, viu, Nuno, lá na nossa pergunta. Ah, tá. Nossa, Ó, eu vou dizer um poema daqui. E que é Berenice. De costas, Berenice se põe para o desejo. Animal de 4 patas, exposto ao pássaro e ao sabor das asas. A bunda em arco se abre em pétalas, expõe o sumo ao beija-flor. De costas, Berenice se põe para o desejo e espera o adentrar do pássaro e os auspícios da lua. De costas, Berenice se põe para o desejo. Tem um outro poema aqui, eu fico muito angustiada, que esse é um livro, né, que é um abecedário feminista, né, são 26 poemas, cada um é o nome de uma mulher. Esse mesmo Berenice é porque tem todo um preconceito, mulher não gosta de sexo anal, tem mulher que gosta. E aí eu falo sobre isso. Aí tem essa coisa da bulimia e da anorexia, que é uma das coisas que mais me angustiam na juventude, né? Essa busca por esse corpo que a sociedade capitalista impõe, em especial às meninas. Alguns meninos também emburacam, mas é uma coisa quase que, na grande maioria, com as mulheres. Aí, Diana, eu falo sobre isso, sobre anorexia e bulimia, e diz assim: o espelho sempre engana Diana. O jogo de luz e sombra não camufla mais ninguém. Em busca da próxima dieta, a moça se enche de revistas e terapias alternativas. O corpo sua, afina, embranquece. A sopa, a lua, o brócolis, a proteína, o shake. A sopa, a lua, o brócolis, a proteína, o shake. A balança, a fita métrica, o manequim. O manequim, a fita métrica, a balança. Uma após outra refeição, a moça mapeia a casa em idas e vindas ao banheiro. O espelho sempre engana Diana e um ruminar de ossos se instala no corredor. beleza. Mais uma? Mais uma.
Tá sem som, Cida, sem som. Começa de novo. Não, continua sem som. Começa de novo. Elisa, de Lilith também. Sempre quis fazer amor com Deus. Na igreja, enquanto todos rezam contritos, com a alma atada aos cânticos, sua cabeça viaja pela beleza dos anjos. As arandelas iluminam os carneirinhos do teto, próximo ao cajado do pastor. Elisa admira o rapaz jovem, só cabelos e olhos, tão azul, tão doce, tão próximo, este filho de Deus, cercado de ovelhas e longe da cruz. Quando todos se ajoelham, cabeça para o chão, pecado nas mãos e perdão na boca, Elisa, de olhos quase infantis, olha para o alto e se perde naquele teto povoado de ovelhas próximas ao cajado do pastor. Menino, tanta gente de igreja ficou arretado com esse poema. Meu Deus do céu. Faço ideia. Normal. Disseram que eu estava profanando, Vânia, as coisas de Deus. Vice, Lila, disseram que eu estava profanando. Eu queria falar um pouco sobre o Araras Vermelhas. Achei assim, fora o livro ser lindo, enfim, ser assim, o fato de você abordar ali esse episódio bastante extenso, né? Foram 4, 5 anos ali da experiência do Araguaia, que realmente é pouquíssimo falado e a gente fica construindo. E assim, eu leio muito sobre aquele, eu tenho muito interesse por isso também. Assim, eu leio muito sobre aquele e vejo muitos vídeos também sobre esse episódio que ele me desperta muita curiosidade. Foi uma experiência pioneiríssima, assim, e original, sobretudo, né? Daqueles jovens. E é bacana ver aqui, você fala do Oswaldão, da Dina, a Elza Monerá, enfim, e outros personagens aqui. E você tem, aí eu, assim, você tem essa militância no PCdoB, que é de onde essa experiência se originou, o PCdoB daquela época, né, historicamente situando. Eu queria saber como é que foi o processo de primeiro, esse motor, o motor primeiro do livro, né? Isso que moveu em você esse desejo de escrever esse poema longo e depois como é que foi esse processo, né? Que deve ter sido assim interessantíssimo de fazer. Veja, eu estava muito imbuída de escrever algo sobre os comunistas, porque o partido ia fazer 100 anos em 2022. E, assim, são muitas histórias e muitas histórias pouco contadas. Muitas histórias de revolucionários desconhecidos. A própria Coluna Prestes, eu acho que merecia uma visita com um poema, está na minha cabeça agora. Porque, assim, é muita história bacana. Olha ele lindo aí. É muita história bacana, inclusive que a juventude vai se ler ali naquele tópico no curso, na aula de história, e nada, né? E eu queria muito escrever algo. E também era o centenário da Semana de Arte Moderna. Aí eu queria escrever algo que falasse sobre alguma coisa dos comunistas com a estética da Semana de Arte Moderna. Eu queria fazer uma homenagem à Semana de Arte Moderna em estética e nessa busca de uma poesia brasileira, porque a Semana de Arte Moderna, acho que o objetivo primeiro era em busca de uma arte brasileira, né? Aí eu pensava, não, eu tenho que ter um conteúdo brasileiro, mas também com uma pegada estética brasileira, né? Como juntar isso? E o tempo passava e não saía, eu comecei um longo romance de cordel para Teresa Costa Rego, que é uma grande pintora nossa, mulher
de um dos grandes revolucionários de 64, né? E era um encontro dela com Frida Kahlo no céu, porque elas têm, inclusive, uma pintura muito pungente, todas duas, muito individual, muito pessoal. E ela morreu, era minha amiga querida. É quem faz os desenhos de Lilith. Os desenhos de Lilith são dela. Mas aí não rolou. Depois eu vou retomar. Tem algumas estrofes prontas. E aí me veio a ideia. Ia ser em abril os 50 anos da guerrilha. E é uma parte da história brasileira que eu estudei muito, principalmente ali, quando eu tinha 30 anos. Eu estudei muito. E aí eu estava tentando escrever e não conseguia, estava muito bloqueada. Eu fui para o sertão, não consegui, tirei férias, fui para o sertão que eu me abro inteira em verso lá e não consegui. Quando eu voltei, eu tinha alugado uma casinha na beira da praia e era lua cheia, 5 dias, nada, só tomei vinho pra caramba, não saiu um verso. Aí eu fui para uma casa que eu alugava permanentemente, num lugar aqui chamado Gravatá, que é bem frio, e lá, por 5 anos, foi meu refúgio. O solo foi muito escrito lá. Porque é uma casinha pequena, cercada de árvores, e as borboletas, e essa coisa toda, que eu preciso de natureza para poder me. É como se eu precisasse limpar minha cabeça para fluir. Aí já comecei assim, meu Deus do céu, valendo. Foram 21 dias de escrita sem parar. Com 21 dias, todo o escopo do poema estava pronto. Depois eu fui trabalhar. Mas do início ao fim, todo o escopo do poema estava pronto. Eu comecei a dormir 3 horas por noite. Eu trabalhava uma média assim de 13, 14, 15, 20 horas por dia, sem parar. Comia escrevendo, bebia escrevendo. Sim, foi o meu vômito. Foi o meu vômito. Depois, claro, depois eu fui burilar o vômito, que ninguém é Baudelaire, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, ninguém nasce Rimbaud. Isso você vai ter que trabalhar e do muito depois. Mas o escopo do poema saiu inteiro. E eu tinha muito medo de ser panfletário, sabe? Porque eu queria entregar algo bom, algo decente, porque eu achava que a guerrilha, que é tão pouco falada, que tem tanto preconceito sobre essa guerrilha, porque até a esquerda tem preconceito contra ela, porque nós temos uma esquerda, às vezes, muito cristã, que quer negar que tem momentos que você precisa pegar em armas. Não tem outro jeito, tem momentos de cisão que é o único caminho às armas. Não tem, não tem, não tem. Então, assim, botaram debaixo do tapete essa guerrilha a vida inteira. E quando eu terminei de escrever, gente, é como se eu tivesse com esses guerrilheiros todos ao meu redor. Não é fetiche de poeta, não. Foi tão forte, foi um negócio tão absurdamente forte, que eu fiquei uns 30 dias trabalhando meio despirocada, sabe? Muito despirocada, assim, muito, sabe? É como se essas mulheres e esses homens que foram barbaramente torturados e torturadas e mortos estivessem ali, muito perto de mim, sabe? Porque a gente está falando de uma juventude que foi massacrada. Quando eu somei as idades, a média é 26 anos, porque tinha 4 ou 5 mais velhos. Mas quando você tinha menino de 23, menino de 24, de 25, menina de 24, quando você soma as idades, a média é de 26 anos de idade. A gente está falando das pessoas da idade do meu filho Vladimir, né? Porque essa guerrilha ela é tão cruel que ela não bastava torturar e matar, tinha que desaparecer, para ninguém poder nem achar um corpo, para ninguém poder velar um corpo, porque tinha que desaparecer as pessoas. Por isso que eles queimaram os corpos, né? Por isso que se busca esses corpos até hoje. E eu queria espraiar isso na página. Aí eu primeiro apresento a Amazônia. Vou já ler essa parte que eu gosto bastante. Apresento a Amazônia. Apresento o povo de lá. E apresento a chegada das araras vermelhas, que são os comunistas. Eu vou criando uma lógica. A Amazônia, o povo e a chegada deles. E aí eu me ancoro em dois grandes
revolucionários, né? O Oswaldão e a Dina, que até hoje são lembradíssimos lá. Os camponeses falam e acham assim, alguns acham que eles não morreram, que eles viraram borboleta, que viraram pasto. Não Tem muita sei, lenda sobre esses só dois. para não perder esse gancho, Cida, só para te perguntar um negócio. Eu descobri essa semana que passou, por acaso, um filme do Oswaldão lá na antiga Tchecoslováquia. Você já viu esse filme? Já tem Ah, imagens mas incríveis é dele. maravilhoso. Tem imagens maravilhosas dele, porque ele foi estudar lá. É, É tanto que ele era um homem muito culto. é. Era um homem muito culto, sabia 3 línguas, sabe? Ele veio como engenheiro de mineração, né? Ele formou-se em Um engenharia de carisma. mineração. Percebe-se ali que ele tinha um carisma mesmo, alguma coisa que muito peculiar dele, né? Que emanava dele assim beleza, bondade, né? Sim. Era algo bom dele, né? O que os camponeses dizem dele é exatamente isso, que era um homem boníssimo, que arregaçava as mangas e ia plantar junto. Fazia os plantios coletivos com camponeses, né? E a Dina virou uma exímia parteira. Ela era engenheira de geóloga, engenheira de pedras, geóloga de mineração, inclusive, e era uma cientista, virou uma excelente parteira. Assim, tem mulheres que dizem: minha filha nasceu pelas mãos da Dina. Então, assim, eles procuraram fazer parte do lugar, né? Porque uma guerrilha se começa assim, você faz parte do lugar, é tanto que quando a gente fala que morreram 69 militantes do PCdoB, a gente não sabe quantos indígenas foram mortos, quantos camponeses foram mortos, que foram presos mais de 1.000. Quantos desses morreram? Porque as famílias não têm coragem de reivindicar esses corpos até hoje. Só tem um cacique vivo daquela época dos índios Suruí, Aiuara. E eles não falam sobre isso. Eles são tão traumatizados que eles não falam. Hoje, na Comissão da Verdade, existe toda uma luta para que o Estado indenize várias aldeias indígenas que foram massacradas na ditadura e que ninguém fala sobre isso. Indígenas que foram mortos. Então, eu vou ler minha abertura, tá? É linda. É. Quer ler, Suzana? Leia, por Não, você favor. que lê. Aqui o poeta, a gente chama o poeta para ler. A gente se mete Lógico. só, Eu né? faço os meus 5 cantos, cada canto, eu começo em 1970, né? E vai a 74. Então, cada canto eu abro com coisas que estavam acontecendo na época. Porque eu queria dizer que o que estava acontecendo no Araguaia não estava apartado do que estava acontecendo no restante do mundo e da América Latina. Eu queria situar o leitor de que essa história que eu conto, ela tinha muitas ligações com o que estava acontecendo no mundo todo. Seja o movimento hippie, que todo mundo disse que era despolitizado, mas estava fazendo uma contracultura, se contrapondo a uma cultura posta, seja os guerrilheiros. Eu queria pôr isso. Aí eu digo assim, depois eu apresento a Amazônia para vocês. E Na depois abertura... lê o prólogo também. O prólogo, que Tá, é maravilhoso. tá bom. Tá. Ó, o prólogo são 2 décimas, né, no martelo agalopado, que eu digo assim. O poema Acampado no Palácio diz que o povo está em busca de alforria. Leva a lança, o broquel e a cantoria. Traz no corpo os escritos de Horácio. É um sopro de amor da flor do lácio aos que gritam num ritmo sincopado e combatem a fera lado a lado, confrontando a patente carrancuda. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda. Eu cantando o martelo agalopado. Venho lá das veredas do sertão, onde firmam as asas como guia, e no qual a esperança sucumbia toda vez que o torpor cravava o chão, e as sementes perdiam-se ao clarão do astro-rei que havia decepado todo sopro de vida transplantado
para o nada da fome tão desnuda. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda. Eu cantando martelo galopado. Maravilhoso. Aí esse martelo é o meu prólogo, né? Eu falo do palácio, que é o poder, e apresento de onde eu venho, né? Aí o primeiro canto, eu falo do que estava acontecendo na década de 70 no mundo. Aí eu começo assim. 18 de outubro é o dia do meu aniversário, tá? Em 18 de outubro de 1970, o LP Pérola, de Jane Joplin, teve sua edição finalizada após sua morte em 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Eu completei 7 anos e no dia seguinte cantei o hino nacional em formação e jurei a bandeira na entrada do grupo escolar Arthur Barros Cavalcante. A nação ainda uivava nas ruas, reverenciando a seleção que ganhara seu tricampeonato mundial. No Planalto Central, Emílio Garrastazu Médici, o terceiro na linhagem de ditadores do golpe de 1964, empreende sua campanha de alta repressão aos militantes de esquerda. Em Porto Arthur, os pais de Jane não puderam segurar o corpo da filha em estado de despedida, pois suas cinzas foram jogadas ao vento na cidade de São Francisco por seu desejo e vontade. 20 dias depois, no Chile, Salvador Allende ocupa pelo voto popular o Palácio de La Moneda, levando nas asas a dor da América. No Recife, uma mãe busca enlouquecidamente seu filho desaparecido após prisão pelo DOI-CODE. Outra mãe, segurando uma pequena sacola de pão, espera na fila interminável do dia de visita. Um filho chora sozinho e se encolhe no catre após sevícias que o levarão à loucura. João Ricardo cria em São Paulo a banda Secos e Molhados e no Reino Unido o Black Sabbath lança seu primeiro LP. Lennon anuncia ao mundo que o sonho acabou. Aí eu abro o livro com esse canto, que eu chamo de canto, é a abertura do canto, né? Situando o leitor disso que acontecia no mundo. Aí eu começo apresentando a Amazônia e eu digo assim, a Amazônia, que era a terra onde estava acontecendo a Amazônia legal, era onde estava acontecendo a guerrilha. Não a Amazônia, o estado da Amazônia, mas a Amazônia legal, né? A Amazônia é o paraíso perdido, parida em porções generosas de possibilidades. A terra prometida, encontrada em meio ao tudo e ao nada. Girândola de cores, cheiros e chiados. Espaço válvula para as brânquias do planeta. Lugar-mãe do povo original. Ventre vultoso de ancestralidades aviltadas, ancestralidades divididas, ancestralidades dizimadas, ancestralidades que teimam em contar das asas dos pássaros, do charco na pedra, da terra no pântano, da paisagem homem e do homem paisagem, do ser silêncio e da natureza fala. A Amazônia é a cobiça dos vis varões do valor. A Amazônia, barriga placentária do mundo, cortada por veias e vasos, varizes, 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 veias e vasos e valas, veias, vasos e velas, veias, vasos, vasos e velas. A primeira vez que eu vi a Amazônia foi num álbum de figurinhas, presente da minha irmã, que já o enviou com todas as figurinhas completas, apenas para eu colar. O álbum vinha do Recife, onde ela estudava. Vinha de longe, tão longe quanto de longe eram os animais, colados um a um naquelas páginas. Mamãe viu a foto do papagaio e se admirou. Ela sempre quis ter um papagaio verdadeiro. Naquele mês de outubro, quando eu fiz 5 anos, o mundo me pareceu grande e mais feliz do que as 6 cores da minha caixinha de lápis de cor. É lindo, é lindo.
Beleza, Cida? Eu recomendo demais, gente. Araras Vermelhas é de uma beleza Belíssimo. impressionante. Cida, a gente tem aqui, o bate-papo aqui hoje está bombando, assim, o pessoal está todo mundo conversando aqui, comentando, despejando impressões e perguntas, né? Eu estou aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, são na verdade 6 perguntas, né? Porque então eu vou começar. A Amanda Vital, uma poeta sensacional também, quero te mandar o livro dela para você ler Eu quero receber livros. e do Felipe, vou te mandar o livro dela, do Felipe, de algumas pessoas aqui, vou separar para pegar Eu também troco livros. eu quero o seu primeiro livro, aquele, o Esgotado. Vamos lá. Então, a Amanda Vital ela fez uma pergunta e depois mudou. Eu vou ler as duas formas da pergunta, depois ela ampliou. Na primeira forma, queria saber quais autores a Cida gosta de ler e que a inspiram. Você pergunta e depois falou: não quero mudar minha pergunta. Para escrever bonito desse jeito, tem que ter muita escuta. Além dos livros preferidos, queria saber o que pega a Cida para sentar para escrever. Porque imagino que é tanta coisa, música, conversa, tudo. Então, essas são as questões da Eu Amanda. vou lá. Eu tenho paixões, assim, eu leio muita poesia, mas leio muito prosa também. No passado, quando eu lia prosa, eu me inspirava mais do que lendo poesia. Mas hoje em dia, quando eu estou travada, eu leio um poeta sempre, que é Ferreira Goulart. Ele me destrava. Ferreira Goulart tem a capacidade de me destravar. Eu estou travada, aí eu tenho a obra completa na minha cabeceira. Todo dia eu leio um poema dele. Eu leio muito poesia, tanto poesia brasileira como poesia de outros poetas de outros países, e leio muito poesia contemporânea, viu? Eu leio muitos autores que estão publicando agora. Eu recebo os livros e leio. Eu sou uma leitora voraz de poesia. Mas, como eu disse, quando eu estou travada, eu leio Ferreira Goulart, porque ele tem a capacidade de abrir clarões na minha cabeça. O meu poema preferido é o Poema Sujo. De todos os poemas que eu li na vida, o meu poema preferido é o Poema Sujo. É impressionante. O Sujo é impressionante. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu li ele com 14 anos de idade, nunca mais larguei assim. Ele é meu poema. E toda vez que eu leio, gente, eu encontro coisas novas. É absolutamente impressionante o quanto aquele poema me impacta. Porque ele começa com 380 volts. Aí você, bom, o cara não vai conseguir manter, mas ele vai com 380 volts Até ali o até o final. final, né? Não, Assim, é impressionante como quase com alta potência, né? ele te mantém preso do primeiro verso ao último. E você consegue lê-lo solto. Você abre numa página e lê e você pensa que está lendo um poema só. É. É isso. Bom, E eu só escrevo ouvindo música, viu? é também? Só. Você falou de blues, né? Que você gosta Eu muito. ouço blues, jazz e rock para escrever. Sempre. Inclusive rock de metaleiro, que eu gosto também do Black Sabbath. Eu amo Led Zeppelin, eu amo esse povo. Led Zeppelin é muito bom. Led Zeppelin que Led Zeppelin é meio blues, né? Os caras, eles É pegaram sim. blues assim e É. reprocessaram, né? Eles bebem profundamente no blues. Eles não Eles são, têm a capacidade de me fazer chorar e as letras são lindas. não são negros por acaso, assim, por algum desvio, eles têm Porque um... nasceram na Inglaterra, Por senão. isso, mas o espírito tem um DNA ali que... Bom, a Lila, então, fez a Lila Maia, também vou te mandar o livro da Lila, que é uma poeta excepcional, que mora aqui. Nós raptamos ela, morava no Nordeste, nós raptamos e fixamos ela aqui no Rio. Ela disse, conheci tua poesia numa Bienal. Depois que te ouvi falar, fiquei dizendo para mim, viu, Lila, como se escreve um poema? O que não pode faltar na escrita de um poema? E queria ouvir, aí ela pede um poema, se você tiver ele aí, um poema chamado Fotografia de Guerra. Não sei se é fácil Eu para... tenho, Lila.
Eu tenho e é um dos meus poemas favoritos, Lila. É Uhum. dolorosíssimo ver. Para mim, o que não pode faltar no poema, Lila, é ritmo. Mas vê, no meu poema, eu leio pessoas que não põem ritmo. Mas, assim, o ritmo de Mayakovsky me comove profundamente. O ritmo de Cabral, que a vida inteira disse que não tinha música na poesia dele, o que é uma mentira desgraçada. Ele tem o mesmo ritmo interno que o Mayakovsky traz. Na verdade, eu acho que os dois escrevem muito parecido. Eu perdi. Você Cabral falou quem? Ah, Cabral é mentiroso. Cabral é um mente. mentiroso, é um Ele, mentiroso. Também. ele tem vídeos dele que ele fala umas barbaridades, é tudo mentira, ele está encenando. Diz que não gosta de soneto, fala uns negócios assim que. E algumas pessoas caem, né? Assim, Não, Cai. é só ler um Ele poema mentia, dele, ele você já mentia sabe. deslavadamente sobre a é, poesia dele. isso, não dá, tem que ler o Cabral, não dá para ouvir ele falar, que ele só fala tudo errado. Exatamente. Vou dizer para a Lila, o Fotografia de Guerra. Ó, ele era tanto ritmo. Tem coisa mais ritmada do que o poema O Galo? Aquilo é demais. Fotografia de Guerra. O menino de camisa vermelha e sapatinhos marrons, estirado na areia do mar gélido da Turquia, migrou para a palavra e se afogou no meu poema. O menino de moletom rosa-choque, desenhado com delicadas e surradas borboletas, tapando os olhos da boneca esfarrapada, impedindo a visão do tapete de mortos no chão da Síria, impregnou de medo a palavra e se escondeu no meu poema. As crianças sem cabelo, de pupilas esbugalhadas e nuas, estendendo as mãos sem cor para os visitantes da Somália, me deram a mais difícil aula de anatomia e ofertaram a palavra fome para o meu poema. Beleza. O triste é a gente ver isso tudinho agora na Palestina. Exatamente. Aí. A história se repete de maneira brutal, muitas vezes. Bom, a Mônica, que está escondendo um monte de poema e não quer lançar um segundo livro, estamos pressionando para isso. Ela diz assim: Cida, você já reparou na mão dos músicos negros de blues? Ela diz assim: estou fugindo do assunto e falando de anatomia. Que mãos lindas, que unhas compridas e bem desenhadas. É um comentário que ela faz, né? E o Dilson Lages, né? Ele fez duas perguntas que eu vou fazer para você em bloco aqui, para você poder responder na ordem que você desejar. Assim, o local, o regional, o circunstancial e o ato de narrar são condição para a expressão poética de Cida Pedrosa? É a primeira. E a segunda diz: Cida, parte de sua poesia. Ô, Nuno, ele pergunta se o local é importante para a minha escrita, é isso? O local, se você quiser responder primeiro, eu não faço. Então, o local, barra regional, o circunstancial e o ato de narrar são condições, né, necessárias e suficientes para a expressão poética de Cida Pedrosa? Bom, eu falo muito sobre a minha aldeia, que é o que eu conheço, né? Com mais intimidade. Não significa que eu não escreva sobre assuntos de outros lugares. Mas tem uma coisa, que é, eu tenho tentado desmistificar essa questão do regional, porque nós temos, infelizmente, no Brasil, uma coisa de dizer que o que se escreve do Nordeste é regional. E eu sempre faço uma pergunta que é: por que se eu fizer um poema sobre a Avenida Paulista, isso é universal? E por que quando eu falo sobre o Bodocó não é? Ah, A partir de que parâmetro isso é universal ou é regional?
A partir de que periferia eu falo? De centralidade eu falo? Então, assim, para uma pessoa que mora na periferia do Recife, a centralidade do mundo é sua periferia. E isso não é regional. Isso é sua centralidade do mundo. É dali que ela vê, sente e constrói as coisas. Então, quando eu falo de Bodocó e de Recife, de suas ruas e seus becos, são os lugares mais conhecidos. Mas quando eu falo, por exemplo, dessa dor do sol, da seca do sertão, eu tenho certeza que uma pessoa que viva outro tipo de aridez, que não seja exatamente da seca, mas que está numa situação de guerra em tal canto ou aquilo outro, se sente muito próximo de mim. Verdade. Quando eu falo de uma dor, dessa fotografia de guerra que eu fiz, falando sobre 3 momentos específicos no mundo, qualquer pessoa que lê no mundo vai se tocar, inclusive quem lê lá no interior, que estiver passando por uma situação de angústia e de fome. Então, eu me sinto muito à vontade hoje de, de deitar minha poesia em meus olhos sobre esse conhecido, que é o conhecido que pode ser universalíssimo. Porque eu deito o meu olhar a partir dele, mas os grandes sentimentos do mundo, eles são universais, né? A dor, a saudade, a tristeza, a angústia, a solidão, né? A fé, a falta de fé, a não esperança. Esses grandes sentimentos, eles perpassam todas e todos nós de alguma maneira. E nos versos, seja que verso for e de onde for, eles perpassam. Então, assim, eu quero muito, eu estou fazendo um poema longo para 2026, porque é uma empreitada maior do que as que eu já peguei na vida. Não vou dar brecha agora, não, mas assim, eu estou com uma empreitada que eu tenho muito medo de não dar conta. Mas, de novo, parte da minha terra. Já estamos curiosos. Você só contou parte do spoiler, queremos o resto do spoiler. Puxa vida. Ai. Eu vou fazer a segunda pergunta do Gilson, e aí tem uma pergunta da Mônica que eu tinha aqui pulado sem querer, por equívoco meu. Então, o Gilson, então, na segunda pergunta, ele diz: Cida, parte de sua poesia está entranhada do épico e do engajamento social. Como você procede para que essa camada de seu fazer literário não se sobreponha sobre a linguagem, matéria primeira da poesia? Eu tenho muito medo de ser panfletária, mas eu digo sempre que minha poesia é engajada. Engajada no sentido de se engajar à realidade. Engajada no sentido de que eu tenho um lado na vida. Eu tenho um lado. Eu não acredito em neutralidades. Eu não acredito em imparcialidades. Eu acho que, depois da dureza do golpe militar, nós entramos numa década de 90 muito em uma academia que nega isto, que não quer falar mais, quando usa a palavra engajada, acha que está falando dos quintos dos infernos. Quando, na verdade, você pode ter um engajamento. Uma coisa é a poesia ser instrumento de uma instituição. Isso não é legal. Mas ser instrumento de luta, como eu acho que a minha ser instrumento de denúncia. E aí eu tomo o maior cuidado para que a estética caiba dentro desses sopros e gritos que eu quero dizer. Eu me proponho a estudar estética e me utilizar dela para que a minha poesia faça esse amálgama, seja grito de denúncia, seja uma poesia social,
mas que seja esteticamente compatível. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas eu não abro mão. Não é que eu não gosto de poesia de amor, eu até tenho. É porque quando eu pego no papel, o mundo está de cabeça para baixo. Aí eu me pego, sabe? Não é que eu não tenha poesia de amor, tem inclusive uma pegada muito erótica, muito irônica. Eu tenho um livrinho de poesia erótica, então, assim, porque eu acho, inclusive, o erotismo feminino, da poesia feminina, muito revolucionário, porque os nossos corpos sempre são cantados na literatura pelos homens. Então, é muito bom que mulheres falem destes corpos, sabe? Mas é isso, assim, eu não sei se eu respondi, amiga, mas a estética é o pilar, mas os meus temas é minha guia. Acho que é isso. E eu penso que seja indissociável, né, Cida? Assim, no bom poema, uma coisa e outra não andam separadas. O que você chama do que é a sua guia só anda porque tem o outro pilar que está junto e vice-versa, né? Eles não funcionam isoladamente. Quando está isolado, ou é mero formalismo, ou então é mera inconformidade com a realidade, né? Exatamente. É exatamente. Você foi perfeito. Maravilha. E aí a Mônica tem aqui nós estamos, infelizmente, esse papo aqui Nossa, que pena. dá para ir até amanhã. Se eu tivesse um vinho aqui, eu ia até amanhã aqui, tomando vinho e conversando Não, sobre um dia a Cida vem aqui, a gente vem aqui para casa, vai tomar um isso. vinho. Vai ser A maravilhoso. gente Cida. vai se encontrar aí, tá? Vai sim, dessa vez não deu, né? Agora em abril. Eu É. queria ter ido lá no Banco do Brasil, mas eu trabalho, esses meus trabalhos loucos. Mas, enfim, deixa eu fazer a pergunta da Mônica, quer dizer, eu tenho 53 anos e ainda estou para aprender métrica. Será que dá para relacionar a métrica com uma partitura de certo tipo de música erudita? Não falo erudita no sentido elitista, né, ela quis dizer. Falo na chamada música clássica. Por mais que o texto seja desafiador, por mais que haja um texto atrevido, O a sua desafio da métrica, ele é exatamente desse, de você não se tornar apenas um formalista. Tem uhum. pessoas que utilizam a métrica e não conseguem, dentro dos versos, né? Primeiro, você aprende métrica tranquilamente, com 50, com 60, com 70, com 80, tá? E é um brinquedo maravilhoso. É um brinquedo. É um exercício de brincar na poesia muito bom. Acho que o grande desafio é você conseguir se expressar, ser voragem, se expressar emocionalmente dentro da métrica, para não se tornar aquela coisa que a gente chamava do Olavo Bilac, dos poemas perfeitos, mas tão perfeitos e tão distantes que às vezes não emocionavam, embora eu não concorde muito com isso, não. Ele tem coisas que emocionam. Ele tem coisas que emocionam, mas não pode ser a arte pela arte, a estética pela estética, senão fica algo frio, duro, porque tem que tocar de alguma forma, né? Mas eu acho que a métrica, alguns dos grandes poemas da poesia brasileira são metrificados. Que é um pouco, você, eu percebi que você acompanhou isso também, embora sem métrica, mas é um pouco o que dominou aquela poesia da década de 90, que era muito feita por pessoas da academia e tinha uma coisa assim de elevação, de uma elevação estética muito artificial, né, e artificiosa, que não se descolava muito de uma realidade que o país estava vivendo, né? Uma espécie Distante, distante, distante. distante. Era a Torre de Marfim, era uma recriação da Torre de Marfim. Produziu coisas bonitas, dependendo do detalhe, a Torre de Marfim ela é até bonita, mas assim que não fala muito, né? Não pega a gente. E você vê que é uma poesia que ninguém fala mais hoje, né? É isso, ela chegou se afirmando, tem até várias, eu tenho aqui várias antologias daquele momento, Verdade, verdade. No... mas que aquilo se esboroou, assim, eram castelos de areia, né, de assim, exercício intelectual, né? E a poesia não pode ser só. Eu acho muito importante o exercício intelectual na poesia,
mas não só o exercício intelectual, ela tem que ter a outra, essa aderência, né? Como, por exemplo, em Araras, né? Que você, né? E tudo o resto que nós falamos, que você falou aqui hoje. Cida, a gente já, quem já te conhecia dos seus poemas já admirava a sua poesia, quem não conhecia tá basta ver aqui o bate-papo na lateral que está admirando, e além disso saímos admirando a pessoa Cida Pedrosa, que é encantadora, Também, né? assim, Ah, está sendo maravilhoso bater papo contigo. Temos agora, né, temos que marcar esse vinho, Suzana, quando sim, não, a próxima vez. É que ela veio esse ano, mas veio tão rápido e tão. Foi tão cansativo, né, Cida, que não deu para a Foi gente um bate e encontrar, volta louco. né? a Amanda Muito e o Felipe doido, já estão né? querendo se enfiar nesse vinho, eu já estou dizendo que eles não vão, não, entendeu? Estão querendo já assim. É, estão querendo já entrar, né, na É, história, né? estão pedindo, não, de caneca, não diga Vamos que nos encontrar, tomar um vinho aí ou uma cerveja, né? vai ser maravilhoso. Cida, olha, Sim. muito obrigado. Saio assim, de alma renovada aqui, de verdade, desse Eu nosso. também, muito obrigada, viu? Cris, Lila, Lúcia, Camila, Felipe, Vânia, Adriano, Gláucia, Ângela, quem eu estou vendo, né? Amanda, Jorge e Ivo. Suzana, minha amada, você é um presente na minha vida. Ô, coisa boa. Nuno, ganhei você hoje também de presente, ganhei todos vocês de presente. Beijo. Depois me manda seu endereço, que eu quero mandar os livros para você. Você Mando sabe que sim, mando sim. eu Suzana, tenho. passa meu telefone para eles, Passo, Suzana, sim, passo, pode deixar. tá? Tudo Também será quero mandar entregue. outro livro para você, tá bom? Poxa, que Beijo bom. grande. Eu queria Tchau. assim, Vai antes fazer o de, encerramento agora. de fazer Tá. o encerramento, que tem o encerramento, né? Glorioso, tá? Cida, eu queria, quer dizer, encerrar, né? Agradecendo a presença de todos, né? Aqui, a sua, né? Também, principalmente, né? E encerrar com um poema seu, um trecho de um poema que é da parte final do Canção para Vialejo. Pena que você está sem o livro aí, que eu queria que você lesse. Mas eu vou ler para você e aí você depois escolhe um. Olha só. Depois de um dia colhendo algodão sob o sol de agosto, papai cantava shotes para mim e me fazia ver o mundo para além de seus olhos azuis. Mamãe cantava novenas intermináveis, preparava o chá de manjericão e acalantava nossas dores com ungüentos mágicos aprendidos com uma desconhecida bisavó índia. Negro amor, negro amor, negro amor. Me encontro e te encontro, me encontro e te encontro, me encontro e te encontro no som, para encontrar com Deus na esquina e o diabo na encruzilhada. Negro ser, negro ser, negro ser. Te encontro, me encontro, te encontro, me encontro, te encontro. No vialejo azul que ganhei do meu pai quando menina e nunca aprendi a tocar. Na canção azul, na flor azul, no anjo azul, na borboleta azul, na flor árida e azul. Me encontro e te encontro no ser, ser tão assim, sertão e só. O Oh, Recife é lindo. beleza! Que maravilha, Cida. O Recife é lindo. Quer dizer mais um para nós a gente fechar com Eu a tua. vou dizer um poeminha bem pequenininho. Esse livro eu escrevi na pandemia. É um livro de haikais. Haikais formais. Cinco sílabas poéticas, 575. 575. 575. 575. Aí eu vou dizer aqui, eu estava assim no apartamento, né? E tinha um pôr do sol, né? Aí essa coisa do pôr do sol com a grade, né? Aí eu escrevi assim. E eu fiz dele minha guia durante a pandemia inteira. E foi um livro escrito com Bob Marley, porque eu saía com Bob Marley e escrevia os haikais, junto com ele. Bob Marley Bob é a Marley grande é meu ausência hoje. cachorro. Bob Maravilha. Marley é a grande ausência hoje. Eu estava querendo conhecer o Hoje, Bob Marley. registro que ele devia estar aqui, o meu cachorro. É. Neste pôr do sol, enclausurado e triste, a vida diz sim.
É isso, a vida diz sim, gente, sempre. Mesmo quando está dizendo não, porrada para todo lado, a vida diz sim. É verdade. Vamos embora. Que Queria, maravilha. queria anunciar que o nosso próximo concerto vai ser, né, no dia. Meu Deus, eu marquei aqui, agora me enrolei toda. Dia 29, né? 29 às 15 horas, né? 29 às 15 horas, e vai trazer também uma poeta, né, Nuno? Uma poeta de Pernambuco, né? Muito conhecida também, que é a Maria Lourdes Hortas, de Lourdes Hortas, tá? Maravilhoso, Eu maravilhoso. espero que Eu você quero esteja assistir. aqui, tá? Eu te aviso, querida, tá? Porque, né, é uma maravilha, né? Então nós A estamos Maria, ela é aguardando, maravilhosa. tá? Então é imperdível também. E essa conversa com a Cida ainda vai continuar em algum momento, porque foi pouco, tá? Vamos fazer o Vamos Cida embora. Pedrosa 2. Beijo. Tem que ser um Pedrosa Cida 2. Pedrosa 2, tá? Beijo, Beijo, meus amores. para todo mundo. Beijo grande. Obrigado. Beijo grande. Beijo. Beijo grande. Tchau. Tchau.